Hoje é o Dia Nacional do Café. A data é celebrada neste 24 de maio, simboliza o início da colheita do grão na maior parte das regiões cafeeiras do Brasil. Inclusive, o país não é só um grande consumidor que ocupa o segundo lugar no ranking global, é também o maior produtor e exportador de café verde do mundo. Olha que sensacional, né? Então, para trazer esse aroma, aliás, está perfumado aqui o nosso estúdio, porque ele trouxe muitos grãos de café ali. A gente vai receber aqui o escultor Henrique Corbeira, bem-vindo. Olha só, olha isso. vai fazendo esse movimento. Mostra lá, ó. Tá levantando um aroma aqui delicioso de café. A pena é que não dá para passar esse... Mas quem tem um cafezinho aí agora, ó, pega o cafezinho que vai sentir um pouquinho. Muito prazer Você também, estar aqui. bem-vindo aqui, viu? De novo aqui, presente. Queria deixar um recadinho. Pois Estaremos na Mega Artesanal todos os eu dias. Vi hoje, que legal a postagem. Quem for lá... Que bom que deu certo esse espaço da Redilize lá. Vai lá ver com a gente, vai ter atrações todos os dias lá. Que ótimo. Com várias coisas bacanas pro pessoal lá. Todos os produtos já da vai se Redilize. preparando, gente, para a Mega Artesanal, que realmente é um evento super especial e a Redilize marca a presença esse ano com um instante próprio. Muito legal. Olha, eu gostei da proposta de hoje porque você colocou ali um porta-trecos, pode ser porta-talheres, né? Um monte de coisa. Olha, e sabe o que é legal? Também essa peça do lado que a gente está mostrando, que é um porta-xícara, né? Que também tem os grãos de café. E olha só que interessante essa técnica que a gente vai trabalhar com resina para criar esse trabalho fantástico. Pois é. Eu já deixei preparadinho aqui. O que você vai precisar de material? A gente utilizou a resina, nosso lançamento, de média viscosidade a 4.006. Essa aqui eu peguei certinho? Isso. Tá. É o endurecedor dela aqui. E eu já preparei porque é legal nessa técnica a gente já ter ali uns 20 minutinhos dela preparada. Essa aqui é que é a novidade, né? Essa é uma novidade de média viscosidade. O que quer dizer isso, média viscosidade? A viscosidade é o quanto ela é grossa. Então, assim, quanto mais viscosa, vai puxar mais pro mel. Quanto menos viscosa, vai mais pro líquido, né? Pra água. Até nesse caso, quando a gente quer trabalhar com a resina, você tem essas pequenos questões. elementos. Você tem essas questões. E como a gente vai apenas impregnar e não deixar submerso, então é legal uma resina de média viscosidade ou mesmo uma de alta viscosidade. Ótimo. Aqui eu já deixei ela trabalhando, aqui, porque a gente trabalhando aqui. já precisa... Vamos ver por cima aqui, vamos põe por cima, aqui. Porque eu quero que você... Já preparei e aqui você a gente preparou vai aí? impregnar. Aqui é a resina preparada, ela tem a proporção de 43% de endurecedor. Então eu preparei 300 gramas e 129 gramas de endurecedor, misturei e já deixei aqui ela descansando. Certo. Aí é ideal deixar uns 20 minutos por descansando isso você preparou para trabalhar. Eu trabalhei antes, eu tenho aqui, mas é tranquilinho, temos vários passo a passo também nos nossos canais, ensinando isso, e a equipe técnica também da Redilize vai estar todo o suporte. Bem tranquilo de porque trabalhar com ela. Essa proporção, como que você chegou nessa... É uma instrução já do fabricante. Que tem lá no site, né? Tem lá no site, você recebe coloca... o folhetinho, recebe todas as você instruções. A instrução entender. básica da Porque daí resina. você tem que misturar, né? Os dois componentes na proporção de 43%. 43%. Isso. Se for usar 100 gramas, 100 gramas de resina e 43 gramas do endurecedor. Certo. Aí mistura os dois muito bem e ele vai estar pronto para uso. Tá, perfeito. Aí, eu queria que você falasse sobre o ponto que você comentou até, né? Na verdade, assim, o ponto é esse. É porque ela vai começar a agir depois de meia hora, 40 minutos. Então, com 20 minutos, ela já está num progresso mais avançado. Sabe o que as pessoas me perguntam muito quando a Redilize vem aqui? Na hora da mistura, de mexer, tem que mexer com cautela para não formar bolhas? Isso é importante? Vai depender do tipo de trabalho que você vai fazer. Nesse caso, a gente não vai ter a resina o grão submerso na resina. Então, ele vai estar só impregnado. Então, a bolha, nesse caso, não tem problema. Não vai atrapalhar. Mas, se você vai fazer uma peça transparente, você tem tanto o auxílio de uma mini maçarico para eliminar a bolha, como também você pode fazer devagarzinho. Porém, precisa ser muito bem misturado. Mesmo sendo... Você tem muito tempo de trabalho, então pode fazer com cuidado. Então, se eu misturar aqui muito rápido, vou gerar muita bolha, que vai ser um problema para uma peça transparente. Mas nesse tipo de peça não seria um problema, porque ela vai só molhar o grão. Perfeito. E aqui o importante é a gente ter uma mistura
muito mais grão de café do que resina. Então, assim, a resina não vai sobrar o líquido para que o grão se destaque. Exatamente, para que fique só o grão. Então, eu vou começar a misturar aqui. Você tem uma quantidade aí? Aqui é no olho. Tá. Você pode até, por exemplo, depois ter uma medida para o que você vai fazer, mas aqui eu preparei uma porção. Olha que presente legal, dá para uma pessoa que gosta de café, né? Exatamente. E aqui eu vou misturar. Você vai chegar num ponto, vai parecer até um pé de moleque, né? Fazendo um pé de moleque. Tem que chegar num ponto que você vai ter mais café do que a resina, né? Você não vai ver mais a resina fluindo aqui, né? Você vai estar só molhado. E se precisar, deixei separado, porque se ficar muito café, eu coloco mais um pouquinho de resina. Corbeira, já pensou fazer uma bandeja? Dá para fazer uma bandeja, eu fiz uma bandejinha. Eu não trouxe porque eu não tinha terminado as alças, né? Então ia ficar parecendo só uma tabuinha, né? Ó, aqui eu ainda tenho bastante resina, então eu consigo colocar mais café ainda. Então a quantidade de resina... Trouxe mais. Certo. A quantidade de resina é bem pouquinha em relação ao grão de café. E o legal é que para essa técnica para essa peça, né? É só o café e a resina. E a resina. E aí depois um recipiente para você moldar. Aí eu já vou explicar aqui. Vou só preparar ela. Você falou do pé de moleque, né? Tá parecendo mesmo. Inclusive, assim, até para enfeites de loja. Sim, muitas vezes isso que eu tô pensando, tipo. Se oferecer para cafeterias. Você faz uma decoração que ela vai ficar eternizada, né? Exato. Ó, ainda tem um excesso. Não teria problema, poderia fazer assim. Só que o excesso de resina na parede, ela vai ficar muito marcada e não vai destacar o grão. Porque então a gente, é interessante você ter essa mistura. Quando a gente vê na peça pronta, a gente vê que os grãos se destacam, né? A gente consegue observar bem. A ideia não é que esteja submerso. E o que eu achei mais interessante é que mesmo após a peça pronta, o aroma de café permanece. Você consegue sentir. Exatamente. Mesmo aquela com peça, a resina. Aquela peça já tem meses. É mesmo. Já tem meses que eu fiz ela. Olha que interessante, gente. Era até uma dúvida. Pode ser um vaso também, um cachepô. Exatamente. Aqui a gente vai usar um jarro como molde, com outro potinho dentro, pra gente moldar e ele ficar como um vaso, né? Vou usar aqui também um moldezinho feito de acetato, bem simples. Foi o que eu usei para aquela peça, só que eu usei um maior. Vai dar para aproveitar. Então assim, opa, caiu. E o rendimento, olha o volume que isso gera. Então, eu acredito que aí dá para fazer mais de uma peça. Eu trouxe duas e trouxe mais uma opção, caso a gente precise. Ótimo, perfeito. Ó, ainda dá para eu... É importante só deixar impregnar bem, né? Então vai mexer bastante para a resina molhar todos os grãos. Bonito Vou colocar isso, mais né? um pouquinho. Então, para ter uma ideia, aqui eu usei mais ou menos 150 gramas do composto pronto. Certo. Para quase 1 quilo de café. Ó, aqui agora eu acho que já vai estar o ideal. Bastante café, hein? Que ele já não fica... Ó, se a gente enxerga mais... A resina apenas molhada, né? Ela não está escorrendo mais sobre a mistura aqui. Nesse caso, poderia até misturar com a mão mesmo, para ficar mais fácil. No ateliê, normalmente eu faço isso, porém aqui faria um pouco de bagunça. Então eu vou usar a haste aqui. Mas para misturar com a mão seria melhor. Quantos gramas você utilizou aí de café? De café, ó, deve ter dado... Vamos pesar o que sobrou. Foi 880 gramas. Nem 1 quilo. Nem 1 quilo. Tá. Para mais ou menos 150 gramas de resina. Perfeito. Aí aqui, por exemplo, eu posso depois despejar a resina no moldezinho e colocar uns grãos em cima para ficar submerso. Você até trouxe para fazer também? Eu trouxe para fazer. Mas vamos primeiro para os porta-treco, né? Se a gente tiver um tempo hábil ainda, a gente faz essa dica. Ótimo. Ó, aqui primeiro eu vou utilizar esse jarro aqui. Deixa eu tirar aqui. Esse jarro aqui.
O jarro normal, eu escolhi ele por ele ser cilíndrico e não ter nenhuma trava mecânica, não ter nada, ele vai ficar redondinho. Tá. Então eu já passei o RDL40, que é um desmoldante próprio para resina epóxi. Certo. Passei ele bem de levinho, o plástico ele já vai soltar. Por Tá. ser flexível, não vai grudar. Mas para facilitar esse desmolde, eu passei um pouquinho. Certo. E depois eu vou colocar os grãos aqui e vou usar isso daqui de contramolde para ele já dar o formato. Aqui você também passou o desmolde? Também passei aqui, Tá. mas da mesma forma ele não grudaria, principalmente por estar novinho. Às vezes com o uso ele cria ranhuras, essa ranhura acaba gruda, travando. né? Tá. Então a gente vai despejar aqui com cuidado. Deixa eu pegar aqui. Despejar aqui com cuidado. Não precisa encher, porque o contramolde já vai dar um volume, né? Aí coloca um pouquinho. Interessante, hein? Colocou aqui. E aí a gente faz aqui, ó. Vai centralizando ele. E eu sei que eu posso ir até ficar regular aqui a borda dele. Que ele vai dar já uma... Deixa centralizadinho. Vou ajustar aqui para ficar retinho, né? Centralizadinho. E vamos completar aqui e dar uma leve prensada. Mas a ideia não é prensar muito. Pode ver que na parede do jarro aqui, a resina não impregnou. Verdade, então os grãos aparentes, vai ficar, né? ele não fica... Você quer o relevo, né? Dos grãos, eu quero só os grãos mesmo. Ele não vai ficar impermeável, tá? Então não vai servir como jarro, né? Você não consegue encher ele, porque ele vai ficar permeável. Mas, por exemplo, serve para um vaso de flor, né? Você faz um sistema de irrigação contínua, você consegue usar como vaso de flor, por exemplo. Mais um porta-treco. Muito interessante, hein? E aqui você faz... Quanto tempo para a secagem aí, Corbeiro? O ideal é você deixar pelo menos 24 horas curando aqui. Certo. Aí eu já vou aproveitar. Legal até para quem está começando, ó, porque é um jeito fácil de trabalhar com resina. Simples, né? Você fez um jarro com 150 gramas de resina e um pouco de café. Eu imagino que daria para fazer umas 3 medidas dessa. Né? Com o que tem aqui. Agora eu vou fazer com um moldezinho de acetato. Vou preencher aqui. Também é fácil de encontrar. Exatamente, facinho de fazer. Mas poderia ser tigelinha, poderia ser várias coisas. O importante é que o seu contramolde, né, o que vai dar o formato depois, seja um espaço ideal, né? Vou mostrar aqui agora que eu vou usar uma outra coisa, um objeto nada a ver para fazer de contramolde, mas que vai servir aqui. Eu vou dar uma prensadinha a mais. Deixa de ladinho aqui. Vou usar o próprio potinho do RDL. Essa prensadinha vai dar um charminho, que ele fica redondinho em cima. Sim. E não vai grudar no potinho depois. Interessante, hein? Vamos ter mais um potinho aqui também. Dá para dar uma leve forçadinha. Só para compactar mais. Olha, gente, lá no YouTube da Redilize você consegue acompanhar várias dicas técnicas incríveis nesse mundo da resina. Cada peça é incrível, muito conteúdo gratuito para vocês acompanharem utilizando os produtos aí da Redilize, tá? youtube.com/Redilize lá no YouTube. Vou completar aqui e a gente pode usar o fundo desse daqui como uma bandeja. Legal, hein? Só que como o fundo tá com um restinho, eu quero aproveitar o máximo de resina aqui para ele ficar com essa aparência só dos grãos. E não dele impregnado na resina. Então, assim, ó, foi 1 quilo de grão aqui, muito bem aproveitado para a gente fazer alguma coisa. Aí aqui eu vou utilizar a mão, tô de luva, para ficar mais fácil de espalhar aqui. Certo. Só que antes eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer
um moldezinho aqui com um pouquinho de Isso, resina. pra gente ver, moldezinhos, né? Que a gente tem lá na Redilize. Você consegue passar esses dois para cá, ó? Só para liberar ali? Isso, para o nosso Francisco. Muito bom. Ó, vou aproveitar aqui, ó. Já vou pegar aqui. Agora é uma outra forma, ó. Ó, e aqui a gente vai jogar. Como a resina ficou descansando, ela já deu uma quebradinha nas bolhas que eu tinha misturado. Então é importante também você deixar a resina descansar, se por um acaso ela pegar um pouco de bolha na hora da mistura, porque você tem esse tempo de uso. Sim. Só que às vezes você joga no molde e ela fica presa, essa bolha fica presa no molde, não consegue sair. Então é muito legal, muito importante também você deixar ela descansar um pouco. Coloco um pouco de resina e posso completar com o café. Poderia usar outras cores, poderia usar... Isso aí para vender, ganhar um dinheirinho, hein? Olha... Exatamente. E hoje em dia você tem que ter um produto diferenciado, né? Senão... Sim, claro. Você cai num... Se você não trouxer uma novidade, alguma coisa diferente... E ver as oportunidades, né? Por exemplo, hoje toda cidade tem diversas cafeterias que a gente sabe que são pontos que estão movimentados, né? Então pode deixar lá para vender ou para a própria cafeteria. Né? Exato. Usar de decoração, de enfeite, de... Aí aqui eles vão ficar submersos, vão ficar alguns para fora, dá para lixar depois, fazer um acabamento. É bem bacana também. Aqui eles já estão banhados, né? Dá para deixar entreaberto assim para ficar uma transparência. Inclusive a Redilize tem o produto que eu não lembro o nome, o Corbeira vai me ajudar aí para você fazer esses moldes aí. É o silicone. O silicone, né? Você pode fazer o seu próprio molde a partir de qualquer objeto, praticamente. Então você que trabalha com resina, com biscuit, com velas, sabonetes. Sabonete. Dá pra só isso, né? Só olha aí, ó. Inclusive daria para mixar, né, o café com vela também. Sim, fica legal, hein? Um monte de fica coisa. legal Dá pra você mesmo. misturar o artesanato com bastante coisa. Então aqui a gente já aproveitou aqui. Certo. Daria para fazer outros moldes. Né, com aquele que tá pronto lá, você colocou o quê? Café? Só café e resina também. Só mesmo café e resina. Ah, tá, entendi. Porque ele ficou diferente, aquele ali, ó. Aquele do lado. É porque ele já tirou do plástico, né? Depois não, eu digo o pequenininho. Ele tem aí. areia. É como se fosse areia, né? É um quartzo colorido. Fica legal essa combinação. Olha lá. Então você pode misturar, poderia fazer pigmentos. Fica bonito, fica muito bonito. Ó, e aqui, como assim? A gente já tá terminando. Vou espalhar aqui com a mão mesmo. Certo. Depois eu tiro a luva. Tá. E aí fica mais fácil de você acomodar aqui. E aí vai ser a bandeja que você falou. E aí você pode aproveitar e fazer uma bandeja. Poderia abrir num outro molde, mas aqui como o formato já é redondinho, dá pra fazer uma bandeja. Poderia até fazer assim, ó, levar ela em volta fazer tipo uma cubinha, né? Um bowlzinho. Só que ele precisa ter uma quantidade, uma espessura, né? Maiorzinha pra não ficar frágil, né? Como ele não tá submerso na resina, né? Muito então, legal, hein? Precisa de uma espessurinha legal. Sensacional essa dica. Vamos passar os contatos do Henrique Corbeira para vocês aí acompanhá-lo, seguir nas redes sociais. O que você tem feito lá, Corbeira? Nossa, muita coisa. Tem as esculturas, tem as né? esculturas. São incríveis, vale a pena você ver. ver. 3D. Na Mega a gente vai estar com esculturas, com molde, cópia em resina e impressão 3D. O Edu e o Fábio vão te dar trabalho. Então. Mais ainda. Já me deram um monte de trabalho. Obrigado por ter vindo, viu? Parabéns pelo trabalho, parabéns. Agora eu vou mostrar, porque todo mundo já quer fazer essa técnica, sabe onde comprar